Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. ISU 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber a respeito desse fundo, é um fundo novo, até então não existia fundos dessa forma, fundos imobiliários. Ele é um fundo que tenta replicar o IFIX, só que assim, não necessariamente os mesmos fundos que compõem o IFIX. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo para vocês falando a respeito disso. Como é que é composto o IFIX? Volta e meia, sempre no início do vídeo, dos fundos que eu venho apresentar para vocês, eu mostro, ó, esse fundo tem representação no IFIX, esse outro não tem. Então, para estar no IFIX, ele tem que estar em pregões, ele tem que ter um volume de negociação. Então, são vários critérios que funcionam para um fundo fazer parte do IFIX ou não. Contudo, esse fundo aí, o KIZU, ele é a Suno. A Suno atualmente ela está crescendo bastante. E agora ela também é gestora, mas ela é um asset que pode indicar, casa que indica produtos aí no mercado. Mas enfim, a Suno criou um índice que replica o IFIX, mas não necessariamente tudo que o IFIX tem. É um pouco diferente do IFIX, tá? Em razão disso, a gente vai ver como que o fundo se comporta em relação ao índice IFIX aí, tá bom? Antes da gente saber bem com detalhes a respeito do fundo, eu gostaria de pedir humildemente, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo, você tem o KIZU? Você pretende adquirir? Você acha que ele é bom? Você acha que ele não é bom? Eu vou expor a minha opinião, falar se eu tenho ou não, se eu compraria ou não, se eu acho que é bom ou não, tudo bem? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos com 288 inscritos, um passo de cada vez, muito satisfeito com o crescimento. Estipulamos uma meta de tentar bater 1000 inscritos até o final do ano. Com a ajuda de vocês, nós vamos conseguir. Então, por favor, ajude, comente, compartilhe, dê like. Tudo isso vai fazer com que cada vez mais o YouTube entregue os nossos vídeos para mais pessoas, tudo bem? Desde já, muito obrigado e vamos lá, rumo ao conhecimento, tudo bem? O que acontece? Como eu havia dito, ó, esse fundo é um fundo de fundos, só que ele é um fundo que replica o índice. Então, diferentemente de outros fundos, esse fundo aqui ele é obrigado a trocar os itens à medida que um fundo entra ou sai do índice. Tudo bem? Eu não vou entrar em detalhes nessas minúcias, mas um fundo de fundos normal, ele tem a liberdade de colocar ou tirar o item quando ele quiser, ainda mais se ele for de gestão ativa. Esse aqui não. Ele tem que seguir os parâmetros que ele mesmo estipulou. Só um exemplo, tá? Aqui ele fala que ele tem uma certa liberdade também de como atuar, mas vamos supor que ele estipulou que tem que ter 60% em papéis. Ora, se papéis esticar muito, mesmo que não fosse a melhor opção vender, ele tem que vender. Entendeu? E aí tem que ajustar de acordo com aquilo que ele estipulou para cada classe de ativos. Tudo bem? Ele foi lançado no final de 2020, é um fundo recente, foi lançado na base 100. Ele tem como gestor aqui Lima. Ele não é um fundo da Suno. A Suno que estipulou o índice, mas ele não é da Suno. Ele é de títulos de valores imobiliários e ele tem uma liquidez excelente, de 1 milhão de liquidez. Contudo, os usuários do Clube FI não deram nota para esse fundo. Ele não tem repreciação no IFIX. E ele já tem 4,5 milhões de cotas, tá? O que é o problema dele para mim? Que é grave e já foi mais grave que isso. Atualmente ele tem sido negociado a 1,10, ou seja, 10% de ágio. Como assim? O seu valor de mercado, ele vale 424 milhões. Contudo, os cotistas, o mercado tem aceitado pagar 10% de ágio. Então, é como se você estivesse pegando uma nota de 100 e pagando 110 nela. Tudo bem? O que acontece? O fundo vale 424 e o mercado está negociando por 467. Como a gente pode observar, ele vale R$ 96 a sua cota. Contudo, o mercado aceita pagar 105. E lá, em junho desse corrente ano, ele já conta com 23.660 cotistas. Tudo bem? Vamos à frente. O que a gente observa aqui, que foi o que eu falei agravante? Esse fundo foi lançado na base 100. Ele foi lançado depois do momento pandêmico do ano passado, né, de março de 2020. Foi lançado depois disso, tá? E aí, olha que absurdo. Esse fundo chegou a ser negociado a R$ 150, a 50% do que ele realmente vale. Imagina a pessoa que adquiriu esse fundo aqui.
sem conhecimento. E agora esse fundo volta para casa dos R$ 110. E agora está na faixa de 103, R$ 105. Imagina essa pessoa que não conhece o que fez, comprou aqui. Quando viu chegar a 110, quem se não sabe o que o fundo faz, não estuda, quantas pessoas realmente mantiveram esse fundo? Então, principalmente se você não souber o que está fazendo, não invista. E não invista em fundos de papel, acima de 1,10, no máximo 1,15, porque fatalmente, em algum momento, esse fundo vai tender a baixar, vai tender a vir para o seu valor patrimonial. Então, se o fundo vale, inclusive ele vale até um pouquinho menos de 100, por quê? Como ele fez uma subscrição gigantesca, e aí tem as taxas da subscrição, o valor que vem para o fundo não vem ele total, integral. Com isso, baixou o seu preço de 100 e atualmente o seu valor patrimonial é abaixo de 100. Tá? O que a gente observa também? Esse fundo, ele nasceu pequeno, por volta, pequeno entre aspas, né? Por volta de 90 milhões e veio ao mercado captar 300 milhões. Então, atualmente, ele conta com mais de 400 milhões. Ele cresceu mais de 4 vezes, tá? Então, assim, o alerta que tem que ter, não negocie acima dos 10% de limite. Esse fundo, vamos supor, ele é de base 100, então, no máximo 110. Se quiser ainda ser um pouco apimentado e ousado, ainda dê mais 5% de limite, mas aqui você já está extrapolando. Então negocie no máximo a 115. É o máximo, senão você vai, se você não entender o que está fazendo, vai acabar sendo prejudicado. Vamos à frente. O que acontece? O fundo, como eu disse, é novo, ele não tem ainda muitas entregas de dividendo, mas ele vem entregando dividendos na faixa de 0,7 a 0,63. Isso aqui, ao ano, representa algo em torno, pelos cálculos que eu fiz, se mantiver dessa forma, entre 7 a 7,5% ao ano. Não é ruim. Contudo, eu acredito que tem fundos aí, fundos de papéis muito melhores do que ele. Então já vou começando a adiantar. Eu não invisto, não investiria, e o principal ponto que eu vou demonstrar por que eu não investiria é em relação ao que esse índice vem replicando mais à frente, quando a gente entrar dentro do relatório gerencial, tudo bem? Então, por mim, eu acho, pelo risco que esse fundo está propondo, pelo desempenho que ele está também trazendo para o cotista, eu não acho vantajoso não, tudo bem? Não que ele seja ruim, mas existem melhores que ele. Vamos à frente. Só um instante. Vamos lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, tá? O que acontece? Apesar da sua taxa ser baixa, isso não consegue fazer 0,6 em vista de fundos aí que, em média, eles cobram 1,2. Apesar da taxa ser baixa, ele não tem conseguido performar tão bem assim, né? Mas o que acontece? Esse fundo contava com 92 milhões quando ele nasceu, e ele saltou para 494 milhões, mais de 4 vezes. Entendeu? Ele aumentou mais de 4 vezes. Ele conseguiu captar líquido 359 milhões na sua última oferta. Tudo bem? Então ele cresceu muito. Inclusive, ele estava terminando de alocar os recursos. O que eles nos traz aqui? Que 98% do fundo é composto por pessoas físicas, 1% por pessoa jurídica não financeira, instituições, fundos e investidores estrangeiros, tá? Ele está presente em todo o país, tem pessoas do Brasil inteiro. Isso aqui seria interessante os demais fundos trazer só a título de curiosidade. Então ele conta com 28 mil cotistas, e esses cotistas são de 1.826 cidades brasileiras, né? E aqui fala a representatividade por cada estado, ó. Minas, São Paulo, são regiões, ó, o próprio Santa Catarina, Paraná, região sul, sempre tem muitos investidores mesmo, ó. Então bem interessante, tudo bem? Vamos à frente. Ele mostra um contínuo crescimento de cotistas. Isso também é interessante para dar liquidez ao fundo, da negociação ao fundo. Então ele saiu de 11 mil cotistas, 54 na verdade no início, para quase 30 mil cotistas. Ponto importante. Ele vem nos trazer o seguinte, atualmente, educação ele já alocou tudo o que ele queria. Então, híbrido, ele já alocou uma boa parte, aqui é o quanto ele queria alocar. Ele quer alocar 100%, não que é 100% em tudo, tá? Do que ele queria alocar, ele já alocou tudo em educação. Então, ele ainda não alocou o que quer alocar em shopping, papéis, galpão e assim por diante. Ele já alocou, do que ele pretende alocar, 77%. Na verdade, ele estima que no final de junho, que já passou, ele estaria com quase 100% alocado, 90 e tantos por cento alocado, tá? Isso aí a gente vai ver mais à frente em alguns gráficos.
ficou um pouco confusa a forma como ele traz o seu demonstrativo de resultados, mas vamos lá, ó. Ele teve 1.400.000 de receita em junho. De onde veio essa receita? 839 mil veio de fundos imobiliários. E como é que foi isso? 71 mil foi de ganho de capital. Nas compras e vendas de ativos, ele teve venda com lucro. Além disso, o rendimento realmente das cotas de fundo imobiliário, 764 mil. E teve mais uma tal de doação de cotas, que eu não sei como que funciona isso, e isso representou mais 3 mil também de rendimento para o fundo. Além disso, o dinheiro que ficou colocado em caixa, que ainda não foi aplicado, rendeu mais 588 mil, tá? Aqui são as despesas do fundo, ele teve como despesa um total de 108 mil, quase 109, desde imposto de renda às taxas do fundo. E aí o seu lucro final foi 1.319.000, tá? Teve um ajuste na distribuição, ou seja, em tese ele fez caixa, ele não distribuiu tudo, e aí o que ele realmente distribuiu foi 1.252.000. E aí, para as cotas principais 11, ele distribuiu 70 centavos, e aí a gente tem as cotas 13 e 14, tá? Que são essas questões de montante adicional, sobras e etc. Vamos à frente. Aqui ele vem corroborar aquilo que eu havia falado. Só de capital valor, de ter essa aceitação, ele já tinha 40% já totalmente alocado. E aí ele alocou 77% e o final de junho ele previa estar com 96% alocado, tá? Na data que ele soltou o relatório, ele já estava com 77% alocado. Previa que o final de junho estaria com 96% alocado, tá bom? Vamos à frente. Aqui é o ponto negativíssimo que eu achei a respeito de replicar índice, tá? Estude um pouquinho, você não precisa estudar muito não. Se você pegar aí cada fim de semana, sábado e domingo inteiro, e separar 15 minutos, vamos exagerar, vou separar 30 minutos de um sábado e domingo inteiro, de 48 horas, você não separa nenhuma hora, separa 30 minutos e assista 2 vídeos meus, ou 2 vídeos que você quiser, assista meia hora de vídeos, você já vai começar a ter um entendimento um pouquinho maior sobre investimento, tá? E aí invista por você mesmo, porque essa história de replicar índice, o que acontece? Em relação ao IFIX, ele está melhor, porque é o Suno 30 e o IFIX. Então ele performa acima do IFIX. Mas olha só, esse fundo e o IFIX não estão conseguindo bater nem o CDI. O CDI de junho de 2020 para cá tem conseguido bater algo em torno de acima dos 2%. Ó. O que a gente observa? Olha a linha dos 2% aqui. Ó. Ele acumulou 2%, o CDI passou de 2% de junho a agora. Tá? Em um ano, o CDI estava batendo seus 2% lá acumulado. Dá um pouquinho mais que isso, inclusive, extrapolou um pouquinho aqui, porque a taxa Selic começou a subir. E o acumulado do fundo, tanto do fundo quanto do IFIX, está abaixo disso. Inclusive, chegou a ser negativo. Agora está chegando próximo de 1%. Ó. E o IFIX sequer está quase mais de 1% negativo. No longo prazo, com certeza... o IFIX e esse Suno vai sim bater o CDI. É muito fácil bater o CDI. É fácil bater até o IPCA, a inflação. Mas vai ter coisas que compõem aqui que se você estudasse os fundos, alguns você não investiria. E, em tese, o fundo é obrigado a investir por causa de compor índice, de compor coisas que precisam seguir. Então, esse aqui é o principal fator que não me atrai para investir nesse fundo. Além do mais, ele tem performado muito, muito baixo em cima de um potencial que poderia estar performando. Tudo bem? Aqui é o seguinte, se o IFIX disparar, ele também vai disparar. Mas você consegue ter uma rentabilidade boa mesmo que o IFIX não dispare. Porque aí você pode selecionar as melhores ações, os melhores fundos. Então, independentemente do total ir bem, um ou outro vai estar performando bem, você pode ir lá e escolher esse fundo. Bem, então, eu não investiria, tá? Mas a minha opinião não reflete a indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. É apenas o meu ponto de vista, o meu racional, que eu tento trazer para vocês. Nunca vá pelo racional de ninguém. Olha o que eu falo, que eu sou um Zé Ninguém ainda, eu não tenho um mês de canal, estamos chegando próximo de 300 inscritos. Mas ouça o que o Primo Rico diz, ouça o que o Colombo lá fala, Rodrigo Colombo, ouça o canal lá do Dicionário do Investidor, e aí, baseado no que as pessoas falam, chegue à sua conclusão. A sua. Bem? Então vamos à frente. Antes da gente ver o restinho dos slides a respeito desse fundo,
Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta aqui embaixo. Você gosta desse fundo? Você tem ele em carteira? Eu não gostei e não tenho a mínima intenção de tê-lo na minha carteira, tudo bem? Novamente, isso não indica compra, venda ou manutenção do ativo, é apenas a minha opinião. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos com 288 inscritos, em breve bateremos 300, 500 e com a ajuda de vocês alcançaremos o número que eu preciso o quanto antes, tudo bem? Esse número tem um porquê, tá? Até lá, eu espero abrir a câmera para vocês começarem a se assustar com a minha feiura, tudo bem? Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sino e nos ajude a alcançar cada vez mais público. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando os slides. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui! Artlist.io. Easy as pie, lemon, apple or cherry, love it.